Lá em Levítico 19, versículo 2, diz: Eu, o Senhor, sou santo. Eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Um dos maiores problemas que nós vemos hoje nas pessoas é que elas se esquecem do imenso poder de Deus. Hoje as pessoas possuem muito pouca reverência por Deus. Nós vemos até alguns cristãos, quando eles falam de Deus, eles falam como se ele fosse qualquer pessoa. E não é. A Bíblia diz que ele é o soberano, o todo-poderoso. E nós muitas vezes nos esquecemos do significado da santidade de Deus. E foi isso que Deus falou para Moisés lá em Levítico: Eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E se esse Deus santo é a fonte da vida cheia do Espírito, a principal característica da vida de alguém cheio do Espírito é a santidade e o poder de Deus. Nós sabemos que a palavra santidade, ela significa separação, perfeição. Aquilo que é santo é separado para Deus, é consagrado para Deus. Uma pessoa santa, ela é separada do pecado, ela é separada para uso exclusivo de Deus, ela é pura como Jesus é puro. Tem algumas Bíblias que usam até a palavra sagrado, né? Porque significa que pertence a Deus. Deus, ele é santo e exige de nós santidade. Todas as coisas que são, que pertencem a Deus, elas têm um peso de santidade. A Bíblia fala que Deus Pai é chamado de santo, ele é santo. Deus Filho também é chamado santo servo de Deus. E o Espírito Santo, então, nem diga quantos versículos nós achamos dizendo que ele é santo. Dia e noite a Bíblia diz que toda a Trindade é adorada nos céus, que os serafins e os seres celestiais bradam em reverente adoração: Santo, Santo, Santo. A Bíblia enfatiza a santidade de Deus mais do que qualquer outro atributo. Nós sabemos que Deus tem diversos atributos, mas a sua santidade, eu acredito que é a fonte de todos os seus outros atributos. A santidade de Deus, na Bíblia, ela também é simbolizada pelo fogo santo, que frequentemente nós encontramos em alguns versículos. Lá em Hebreus 12, a Bíblia diz: nosso Deus é um fogo que consome. Deus, quando ele se revelou a primeira vez para Moisés, foi como um fogo lá em Êxodo. Ele desceu no Sinai também como um fogo santo. A visão da glória do Senhor no Sinai foi como um fogo que consome. A montanha ardia em fogo até o meio do céu. E Deus falava do meio do fogo. Quando o povo via e ouvia, tremia de medo e ficava à distância. A Bíblia diz em Daniel que o trono de Deus é de chamas de fogo, e um rio de fogo flui de diante dele. 7 lâmpadas de fogo ardem diante do trono de Deus, assim como um mar de vidro misturado com fogo, está em Apocalipse. Quando Moisés gastou 40 dias na presença de seu santo Deus, o seu rosto brilhava. As pessoas temiam se aproximar dele. Quando Isaías teve uma visão da santidade de Deus, ele começa a orar e ele fala: ai de mim, eu estou perdido porque sou um homem de lábios impuros. Até mesmo o santo profeta sentiu a sua falta de santidade diante da presença de Deus. Ezequiel também, quando ele viu Deus santo com fogo que procedia dele, ele caiu com o rosto na terra. Daniel, que teve uma visão da face e dos olhos de Deus como chamas de fogo, caiu desamparado com o seu rosto no chão. Pedro, quando viu o santo poder de Jesus, caiu aos seus pés. A Bíblia fala que quando Cristo foi transfigurado em glória, seus discípulos caíram de bruços diante dele. Saulo, quando teve uma visão de Jesus, também caiu cego no chão. Olha quantos exemplos de pessoas que sentiram um pouquinho da glória, da presença santa de Deus e não puderam nem ficar de pé. Quem seria presunçoso a ponto de querer se colocar de pé diante de um Deus tão santo e insistir que não se
seria realmente a vontade de Deus que os seres humanos fossem santos. Todas as vezes que você, a maioria das vezes que você lê um versículo que Deus diz, eu sou santo, você vai ver ele acrescentar, sejam santos. Deus deseja que nós sejamos santos, afinal fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. E quem de nós poderia achar que vivendo uma vida do seu jeito, fazendo as coisas que tem vontade, sendo teimoso, vivendo na sua própria natureza pecaminosa, ainda querer ser cheio do Espírito? Pode esse Deus, soberano e santo, tolerar que o pecado reine sem ser desafiado no coração de algum dos seus filhos? O Deus da Bíblia teve que providenciar uma redenção adequada para destruir as obras do diabo. Esse Deus que nós servimos, ele é tão perfeito. Ele não providenciaria nada do que uma redenção perfeita. Ele não ficaria satisfeito a menos que ele pudesse aperfeiçoar a santidade em cada um dos seus filhos. O grande Criador, o nosso Deus, que nos fez a sua própria imagem de santidade, não poderia fazer menos do que providenciar uma redenção que nos purificasse de todo o pecado. Ele jamais se permitiria ser derrotado por Satanás. Nunca Deus permitiria que o pecado se tornasse uma norma na vida de um cristão. Não, Deus, ele providenciou o milagre do novo nascimento, ele providenciou algo para que nós pudéssemos lidar com a nossa natureza pecaminosa, com a nossa carnalidade, porque como Deus que estava planejando morar em nosso coração, morar em nosso interior, poderia dividir espaço com uma natureza pecaminosa? Não, como que ele, nosso Deus, que é zeloso, a Bíblia chama ele de Deus zeloso, podia se contentar em ter a gente em parte do nosso coração dividido e ter a outra metade do nosso coração mundano, pecador? Não, porque ele nos manda, ele nos manda amá-lo de todo o coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças. Como esse Deus de luz, em quem não há nenhuma treva, poderia habitar em um coração e satisfazer-se que nesse coração encontrasse áreas cheias de trevas, cheias de pecado, cheias de impureza? 1000 vezes não. Se a santidade é ser semelhante a Cristo, não devemos pensar em santidade apenas como um rótulo. Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, a Bíblia diz, purificá-la. Essa é a obra de Cristo em nós. Deus nunca aceitaria ser derrotado pelo inimigo. Por isso que quando você crê na obra de Cristo, ele morreu para nos purificar, para que ele pudesse habitar em nós. Então, quando nós falamos de ser cheio do Espírito, você pode sim, não deixe que a acusação do pecado, porque talvez você pense, eu tenho muitos pecados, por isso não consigo ser cheio. Não, você precisa crer no que Jesus fez por você, crer que ele já te libertou, que ele já te salvou, que ele já limpou o seu coração com o seu sangue derramado naquela cruz, e que agora você tem toda a condição de ser casa de Deus e de se encher dele. Se você negar ser cheio do Espírito, você está negando aquilo que Jesus fez por você. Você está negando aquilo que o Senhor, o preço que ele pagou. Quando Deus ele nos dá seu poder, ele nos capacita para cumprirmos os seus mandamentos e para sermos santos todos os dias. Talvez você luta com um pecado que não consegue romper, mas o poder do Espírito dentro de você é justamente para isso, para romper com o pecado. É ele que te capacita a ser santo e a viver santo, separado todos os dias. O propósito do Calvário foi satisfazer completamente a nossa necessidade espiritual. Deus não teria morrido se não fosse para nos santificar também. Ele veio para nos salvar, mas que pudéssemos viver uma vida separada e através do Espírito Santo. O nosso estado pecaminoso do coração era uma abominação aos olhos de Deus.
Mas quando a gente se recusa a aceitar a sua graça purificadora, nós estamos insultando o seu santo amor. Todas as desculpas que damos para permanecermos na nossa rebeldia, na nossa teimosia, se torna um desafio à santa vontade de Deus. É uma ofensa para o caráter de Deus, porque Deus, Ele nos purificou de todo o pecado através da obra de Cristo. Oh, Espírito Santo, nós oramos porque a Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Tua palavra que diz que o Senhor já nos purificou de toda injustiça e podemos ser casa de Deus, podemos ser cheios e podemos viver uma vida separada. Senhor, há muitas pessoas, Senhor Jesus, que dão diversas desculpas para viverem misturados com as coisas desse mundo, Senhor, sendo que a Tua obra nos capacita e o Teu Espírito nos capacita a vivermos uma vida de santidade, de separação. Pai, então alcança o coração dessa pessoa que está me ouvindo, que ela decida hoje, Pai, se entregar totalmente, que ela possa olhar para a obra do Calvário e receber a purificação e o perdão, Senhor, Pai, que o Senhor já conquistou na cruz sobre os seus pecados, e que ela possa tomar posse do Espírito Santo. Erga uma das suas mãos aí onde você está, diga assim: eu fui lavado, fui perdoado, fui redimido pelo sangue do Cordeiro. Diga: o Senhor me capacita a viver nessa terra separado, em santidade para Deus. Declaro que o meu corpo, que o meu coração é casa de Deus, e que serei cheio e que viverei da santidade, da separação, Pai, para o Senhor. Pois o Senhor já me separou, o Senhor já me resgatou do mundo das trevas e me trouxe para o seu reino, do seu Filho de amor. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, glória a Deus.